Na nossa live de hoje, nós iremos tratar sobre a conhecida Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 1980, que trata da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, como havia mencionado, comumente conhecido como Lei de Execuções Fiscais. Então, pessoal, nossa aula ela vai ser dividida de duas formas. Em um primeiro momento, nós iremos acompanhar aqui o resumo aqui que eu fiz, destacando os principais pontos. Tá? No segundo momento, a gente vai para a questão das resoluções das questões. Ou seja, iremos fazer ali 10 questões sobre o tema para a gente testar o que a gente aprendeu. Beleza? Então, vou começar explicando para vocês o resumo. O resumo é uma ferramenta muito poderosa que eu estou desenvolvendo aqui para vocês. E é uma forma de compreender um assunto muito vasto de uma maneira rápida. Beleza? Vamos lá. Antes, vamos explicar aqui. A legenda nós temos o ponto de atenção, o ponto de muita atenção. Ah, professor, como que tu criou esse ponto de atenção de muita atenção? Então, pessoal, eu fui resolvendo várias e várias questões e fui observando o que caía, qual conhecimento era exigido dessas questões. Com isso em mente, eu comecei a grifar, eu comecei a prestar atenção no seguinte, olha, as questões estão pedindo esse conhecimento aqui. Então, beleza, vou grifar. Beleza, beleza. Ah, não. Mais ou menos tem que estar ciente sobre esse outro conhecimento aqui também. Beleza, vou deixar amarelo. Ok? Então, quando eu grifo algo em vermelho, é muito capaz, preste atenção, muito capaz que as questões peçam literalmente uma decoreba disso. Tá? Então, fica muito esperto. Ah, professor, sacanagem o pessoal pedir decoreba. Bem-vindo ao direito. O direito, não que o direito seja uma sacanagem, mas o direito ele exige, sim, um conhecimento literal. Então, quando nós tratamos ali de, digamos assim, de provas mais tranquilas, entre aspas, né? Tem muita literalidade da lei. Então, você pega lá, ah, professor, meu objetivo é OAB. OAB tem muita questão que é letra de lei. Ah, professor, como é que eu decoro? Repetição. Você olha, vê, revisa, faz questões e repetição. E até alguns outros cargos que, embora sejam chamados de cargos cargos, eles chamam de cargo trampolim, porque a pessoa começa nesse cargo e vai para outro, mas, por exemplo, técnico do judiciário, técnico do TJ São Paulo, que está aberto agora a inscrição, inclusive só exige nível médio, hein? Não exige graduação, nível médio, hein? Então, num técnico da vida, cai muita literalidade. Ah, professor, é facinho. Não é, porque são muitas questões e se você não fizer uma boa leitura, não tiver um bom material, como eu estou trazendo aqui para vocês, infelizmente você não vai conseguir resolver. Você vai errar a questão e falar, putz, era somente, sabe aquele negócio? Somente isso. Ou, inclusive, sabe? É uma letrinha, tá bom? Estou falando isso porque quando você chegar ali nas questões, você vai entender o que eu estou falando é realidade. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão, execução judicial. A execução judicial ela serve para a cobrança da dívida ativa da União, dos estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias. Aqui, pessoal, eu deixei a autarquia porque às vezes passa direto, tá? Então a pessoa só foca no distrito, nos estados e tal, e esquece da questão da autarquia, tá? E é regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Professor, o que é subsidiariamente? Olha, aplica-se essa lei. O que essa lei não conseguir resolver, você aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. Beleza? Tranquilo? Ok? Agora, vamos ver o próximo tópico aqui. Compete à Fazenda Pública, ok? Baixar normas sobre o recolhimento da dívida ativa respectiva, em juízo ou fora dele. Então, até grifei aqui porque às vezes parece meio estranho isso de fora do juízo, tá? Mas, inclusive. E aprovar, inclusive, os modelos de documentação da arrecadação. Beleza? Deixa eu só deixar um vermelho mais forte aqui, que esse vermelho está muito fraco. Quero uma cor mais forte para destacar, né? Vou tentar uma cor diferente porque já tem vermelho aqui. Vou tentar um azul. Né? Vamos lá. Dívida ativa. Então, afinal, quais informações eu preciso saber sobre a dívida ativa? Tá? Constituir dívida ativa da Fazenda Pública
qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades mencionadas acima. Poxa, quais são as entidades? Acabei de falar aqui, pessoal. Ó, União, Estados, Distrito Federal, municípios e suas autarquias. Beleza? Então, aqui nós já temos conceito de dívida ativa. Tá? É difícil uma prova assim, mais complicada, pedir uma coisa mais simples assim, mas caso você esteja ali na graduação, é possível que tenha uma questãozinha um pouquinho mais simples assim, beleza? Vamos lá. A dívida ativa da Fazenda Pública a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrangendo atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Primeiro ponto, pessoal, às vezes quando fala de dívida tributária, você fala, não, beleza, tributária está tudo certo. Mas quando fala de não tributária, você fica pensando, mas deve estar errado, né? Porque não tem dívida não tributária, mas tem sim, tá? E essa questão aqui da segunda parte, você tem que ficar muito esperto para olhar essa questão de compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos. Então, é a dívida mais atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, tá bom? Então, caso o contrato tenha mais ali encargo, você tem que ficar de olho nele também, tá bom? Essa outra parte aqui. A dívida ativa da Fazenda Pública de qualquer natureza aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. Esse é o tipo de questão que é decoreba, tá bom? Então é capaz que tenham questões que tratem literalmente sobre isso. Como assim literalmente, professor? A questão vai exigir exatamente o conhecimento dessas três áreas aqui, tá? Vamos lá. O processo administrativo correspondente à inscrição de dívida ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente. Beleza. Dele se extraviar as cópias autenticadas das certidões que forem requeridas pelas partes requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. O juiz pode requisitar a repartição competente que um funcionário apresente o processo administrativo na sede do juízo. Essa é aquele tipo de questão que, se você nunca lê isso daqui, você vai ver a história de Ministério Público, de juiz, e vai ficar louco. Então, você sabe que é possível ser requeridas pelo juiz ou pelo Ministério Público. E no caso do juiz aqui, ele pode pedir que um funcionário apresente o processo administrativo na sede do juízo, tá bom? Então, é super específico e é capaz que caia, porque a letra de lei é uma coisa que poucos candidatos estariam ali com esse foco, beleza? Mas você é um desses poucos candidatos que vai ter o foco para acertar essa daqui, tá? Então vamos lá. Inscrição e certidão da dívida ativa. A inscrição é feita pelo órgão competente que apura a liquidez e certeza de crédito e suspende a prescrição por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes do prazo de 180 dias. Beleza? Com prazo, pessoal, fica muito esperto, tá? Que nessa lei nós vamos ter ali 3 prazos. Vai ter prazo de 5 dias, de 30 dias e de 180 dias. Tá? Então fique esperto para você saber em qual momento cada um desses prazos aparece. Ok? Senão você pode acabar se confundindo. E tem questão que perde prazo, sim. Tem muita questão que perde prazo. Não é pouca não, a gente vai ver depois, tá? A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Beleza. O que você tem que prestar atenção aqui? Conterá os mesmos elementos do termo de inscrição. Beleza? O termo do auto da penhora conterá também a avaliação dos bens penhorados efetuada por quem o lavrar. Beleza. Entendendo tudo, professor. O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. Tá bom? Fique esperto com isso também.
Ah, professor, vai ter questão que pode pedir, literalmente, o conhecimento dessas 3 palavrinhas aqui, manual mecânico ou eletrônico? Sim. Então, fique muito esperto aí, meu cara. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Ah, professor, não é na Receita Federal? Não, é na Procuradoria da Fazenda Nacional. Muita questão confunde isso. Deixa eu até tirar um zoom aqui que eu estou cortando. Muita questão confunde isso, tá bom? Presunção de certeza e liquidez. A dívida ativa, regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez. Ó, presta atenção no detalhe. Não está falando presunção de validade, tá? Está falando presunção de certeza e liquidez. Depois ela fala sobre a presunção relativa. Presunção relativa é a mesma coisa que presunção de certeza, tá? O legislador adora colocar isso. Aí você vê presunção de certeza e pensa, meu Deus, está errado. Porque presunção de certeza não deve ser presunção relativa. Mas presunção de certeza é presunção relativa. Professor, qual outra presunção que tem? Presunção absoluta. Beleza? Que não é o caso aqui. E passível. O que é passível? De ser contestada. O que é contestado? A dívida ativa. Por prova inequívoca a cargo do executado. Beleza? Então, fique esperto nesse ponto aqui também, ok? A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. Essa parte aqui pega muita gente em questão, muito candidato desavisado que vai pensar, não pediu na petição inicial, já era. Precluiu, já era, perdeu. O direito não socorre aqueles que dormem. Ó, que bonito, mas não é assim não. Por quê? Porque o próprio artigo vai falar que independe de requerimento na petição inicial. Aí o cara vai gastar a ideia aí de, não, mas o cara dormiu, a administração pública dormiu, então já era. Não é assim, né? Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da dívida ou a concordância da Fazenda Pública. Beleza? Isso aqui é muito importante, tá bom? Nenhuma alienação será judicialmente autorizada. Professor, o que é alienação? É venda. Então, nenhuma venda, digamos assim, será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da dívida. Vamos lá. Partes na execução fiscal. A execução fiscal poderá ser promovida contra. Então, quem que pode ser, digamos assim, a parte contrária à execução fiscal? Que de um lado está fazendo a pública, né? O devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado e os sucessores a qualquer título. Novamente, pessoal, um tipo de questão que você precisa decorar, tá? Opa. Pegando um jeito de escrever isso aqui. Tá bom? Por que você precisa decorar? Porque muitas vezes a questão vai brincar com esse conhecimento teu aqui. Beleza? Você precisa estar esperto. Vamos lá. 6. Petição inicial e citação. A petição inicial indicará ao juízo, o juiz, o pedido e o requerimento para a citação. E será instruída com, presta atenção aqui, hein? Com a certidão da dívida ativa. Tá? Estamos quase acabando. Já a gente chega nas questões, hein? Mas tem muita coisa importante. Vamos ver essa súmula aqui, que tem a ver com essa frase anterior. Súmula 559 da STJ. Em ações de execução fiscal, é desnecessária, beleza? A instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no artigo 6º. O que é o artigo 6º? O artigo 6º que vai falar dos requisitos. Se não está ali, não é necessário, tá? Por quê? A gente viu aqui.
Petição inicial indicará o juiz o pedido de requerimento para a citação e será instruída com a certidão da dívida ativa. Não está falando será instruída com a certidão e com demonstrativo de cálculo do débito. Não, com a certidão da dívida ativa. Beleza? O valor da causa será o da dívida constante da certidão com os encargos legais. A gente falou sobre isso, então fique esperto também, beleza? Até a decisão de primeira instância, meu Deus do céu, pessoal, essa parte aqui, não vou falar que cai não, ela despenca, tá? Muita gente é enganada por questões que falam assim, até a decisão, aliás, até a citação, tá lá, até a citação, o cara erra. Até segunda instância, aí o cara erra. Até recurso, o cara erra. É até primeira instância, tá? É literal, você precisa decorar essa parte aqui da primeira instância. Então, até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado devolução do prazo para embargos. Beleza? Então, ele vai ter um prazo para embargar, caso a decisão de primeira instância seja emendada ou substituída. Beleza? Normas para a citação do executado pode ser... normas para a citação do executado. Então, as normas para a citação do executado podem ser feitas por correio, oficial de justiça ou edital, com prazo de 5 dias para pagamento ou garantia de execução. Tá? Então, o sujeito foi citado. Tá? Quantos dias que ele tem? Tem 5? Sim. Então, se tu vê alguma coisa de questão falando 30 dias, está errado. Como eu havia mencionado para vocês, pessoal, nessa lei existem 3 prazos. Professor, mas tem um outro prazo aqui. Esse prazo aqui não está nesta lei aqui, está no CPC, tá? A gente já vai falar sobre ele. Mas nessa lei aqui, existem 3 prazos. O prazo de 5 dias que está aqui, beleza? O prazo de 180 dias que estava ali atrás, que a gente já olhou. E temos o prazo de 30 dias, que vai estar aqui para frente daqui a pouquinho. Onde é que está aqui? Está aqui. Prazo de 30 dias, beleza? Então, nós já vimos o prazo de 180 dias. Professor, onde é que está esse prazo de 180 dias? A inscrição é feita pelo órgão competente que apura a liquidez e certeza do crédito e suspende a prescrição por 180 dias. Beleza? Nós estamos vendo o prazo aqui de 30 dias. 30 dias não, perdão, de 5 dias. E nós vamos ver o prazo de 30 dias aqui na frente. Ok? E esse prazo de 60 dias, professor, por que você colocou aí? Coloquei aí, pessoal, justamente porque tem algumas questões que, afinal, no começo ali estava escrito, subsidiariamente aplica-se CPC. Então, eventualmente, algumas questões vão exigir o conhecimento de CPC. Então é o seguinte, se a pessoa está ausente do país, acontece citação por edital, beleza? No prazo de 60 dias. Então, é um conhecimento que não estava elencado na lei, mas a lei utiliza de forma subsidiária o CPC e por isso que eu coloquei essa informação aqui. Beleza? Mais ou menos isso aí. Então vamos lá. Garantia da execução. A penhora pode recair sobre qualquer bem executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Tá? O professor dá um exemplo. Bem de família. Tá? Então imagina que o sujeito tem um único bem de família ali. Vai poder penhorar? Não. Tá? O professor tem exceção? Tem exceção, mas não vamos falar disso agora, porque senão o negócio fica complicado. É muita coisa para explicar em um comentáriozinho rápido, né? Tem que fazer as coisas bem feitas. Não dá para ficar falando coisa rápida e confundindo o aluno. Né? Vamos lá. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem. Pessoal, isso aqui é muito importante. Mas muito importante mesmo. Tá? Então vamos lá. Vai acontecer uma penhora. Quais bens serão penhorados primeiro? Dinheiro, título da dívida pública, bem como título de crédito que tenham cotação em bolsa, pedras, materiais preciosos, imóveis, navios,
veículos, móveis ou semoventes, direitos e ações. E, excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. Professor Tissel, tem questão que vai cobrar ordem disso aqui? Tem. Tá? Professor, que sacanagem. Beleza, mas cai. E aí tu tem dois caminhos. Ou tu tenta decorar isso daqui, ou você fala, não vou nem ler, que não vai dar certo. E eu aconselho você a tentar decorar, tá? É difícil, não vou mentir para vocês, mas se você ler várias e várias vezes, como eu falei, repetição, você acaba pegando jeito. Porque algumas trocas são meio óbvias, sabe? Por exemplo, coloca dinheiro por último, você fala, pô, dinheiro primeiro. Coloca veículo ali, logo depois de dinheiro, mas é questão letra de lei mesmo, pesada, pesadíssima, tá? Aquele tipo de questão que a pessoa pode trabalhar com isso aqui e às vezes dá uma travada no momento de responder a questão, sabe? Ficar pensando, putz, mas será que... vamos supor que a pessoa inverte aqui. Semoventes com direitos de ação. Esse aqui é mais fácil porque é o último, mas vamos supor que inverta imóveis com pedras preciosas. Uma pessoa que às vezes trabalha com isso aqui, no momento ali que tá, pô, tô resolvendo a questão rápido, não sei o que, acaba errando. Depois eu olho e falo, putz, é verdade, tá escrito isso. Tá? Vamos lá. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. Então, vamos supor, estão penhorando o negócio do cara lá. Aí ele fala, meu Deus do céu, para que eu tenha dinheiro, para que eu tenha como garantir com a fiança bancária ou seguro-garantia, beleza? Então, o que é importante decorar? Em qualquer fase do processo e decorar o que o sujeito pode dar ali para que pare ali a penhora, beleza? Não que pare, né? Mas que substitui a penhora pelo depósito, beleza? Vamos lá. Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á intimação ao cônjuge, observada as normas previstas para a citação. Tem questão que vai falar, olha, não vai fazer intimação ao cônjuge e pronto. Então o erro da questão é não observar essa letra da lei. Tá? Então fique esperto com isso também. Vamos lá. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juízo deprecante para a instrução e julgamento. Pessoal, eu vi uma questão dessa da parte fiscal, tá? Então, vi uma questão fiscal bem pesada sobre essa parte aqui, tá? Que tipo de questão que a pessoa tem que estar bem consciente para acertar, porque essa realmente, para uma pessoa que não tenha feito aqui, que não tenha participado dessa nossa aula, pode passar direto. Talvez não é nem por falta de estudo, porque a pessoa estudou, leu, mas não teve o foco nessa partezinha, caiu e já era, né? Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio quê? Do embargo, né? Caberá ao juízo deprecado unicamente o julgamento dessa matéria. Tá? Salvo engano, essa questão também peguei de concurso fiscal, tá? Esse tipo de questão absurda, assim, geralmente concurso fiscal, tá? Vamos lá. Já está terminando aqui. Estamos no finzinho, a gente já vai para as questões. Vamos lá. Embargos à execução. Na execução fiscal, não são admitidos embargos do executado antes de garantida a execução, caso o executado possua patrimônio penhorável. Então, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui. Executado possui patrimônio penhorável. Beleza? Então, executado possui patrimônio penhorável. Não são admissíveis embargos de execução antes que este garanta a execução. Beleza? Professor, o que são esses embargos do executado? É justamente o recurso que a pessoa vai fazer para que ela tente se proteger ali da execução. Beleza? Então, para que
ele faça um embargo executado, é necessário que, caso ele possua patrimônio penhorável, ele garanta a execução. Beleza? Vamos lá. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos, documentos e rol de testemunhas. Até 3 ou, a critério do juiz, até o dobro. Então, 3 ou 6. Beleza? A pessoa escolhe? Não, a critério do juiz. Não será admitida reconvenção nem compensação e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos. Serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Tá? Mais uma questão, letra de lei pesadíssima. Tá bom? O executado poderá oferecer embargos no prazo de 30 dias. Então, aqui, quando a gente viu, tratava da questão do prazo, agora nós sabemos que é o prazo de 30 dias. Então, o executado poderá oferecer embargos no prazo de 30 dias. Professor, esse prazo é o mesmo que o outro que a gente viu? Não. Ó, vamos fazer uma última vez. Deixa eu só terminar essa parte aqui, depois a gente faz uma última vez essa retomada de prazo, tá bom? Que eu ainda tenho que falar de mais uns prazos ali, tá bom? Como eu mencionei, essa lei possui 3 prazos. Se você entender a lógica que eu vou te passar aqui, prazo você já vai acertar, tá? Já é 50% das questões sobre, tá? Vamos lá. Então vamos lá. O executado pode oferecer embargos no prazo de 30 dias, contado do depósito da prova, da fiança bancária ou seguro-garantia, ou da intimação da penhora. Beleza? Recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias. Beleza? Então, o sujeito pode oferecer embargos no prazo de 30 dias e, recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias. Então, 30 dias para os dois, tá? Designando em seguida a audiência de instrução e julgamento. Tem questão que fala que não vai ter essa audiência, tá? Fique esperto. Tem audiência. Opa, vou escrever melhor aqui que o negócio está difícil. Vamos lá. Tem audiência. Tem questão que fala que não vai ter audiência. E aí a questão justifica de forma tão bonitinha que você até se comove, né? A questão fala assim: recebidos os embargos, o juiz mandará intimar a fazenda para impugná-los no prazo de 30 dias. E em seguida, não será designada audiência de instrução, haja vista que trata-se de apenas de provas documentais. Você fala assim: nossa, que bonito, vou marcar essa daí. Tu vai errar, tá? Então fique esperto. Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou sendo de direito, de fato, a prova for exclusivamente documental. Tá? Professor, qual que é a diferença disso que você falou anteriormente e dessa coisa que a gente está lendo aqui? Pessoal, as alternativas, as questões, elas são muito perigosas. Então, se uma questão afirma que não vai ter audiência porque... aliás, uma questão afirma que não vai ter audiência de maneira nenhuma, não sei o quê, porque são necessariamente provas documentais, a questão está fechando a possibilidade. Então, ela está falando, olha, de forma nenhuma não tem audiência. Mas agora, se a questão fala, olha, o juiz designará a audiência, mas poderá não designar audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou sendo matéria de direito, ou sendo de direito de fato, a prova for exclusivamente documental. Então, esse é o tipo de questão que você precisa de uma interpretação muito cuidadosa. Tá? Você não pode colocar uma coisa como verdade. Porque às vezes você lê ali e fala, não, sempre vai ter audiência e tal, não vou nem ler o resto. Não, mas tem 2 hipóteses aqui, ó. Matéria de direito, ou sendo de direito de fato, a prova foi exclusivamente documental. Beleza? Então, toma muito cuidado, presta muita atenção, tá? Porque você precisa observar esses pontos aqui para não errar, tá? Vamos lá. Da sentença de primeira instância. Proferirem execuções de valor igual ou inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, o RTN,
só se admirão embargos infringentes e de declaração. Tá? Então, se alguma questão falar que é possível a vedação, aliás, que alguma questão falar que só é admitido embargos infringentes de declaração em razão de valor, ela está verdadeira, tá? Professor, quanto que é esse valor aqui de 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional? Pessoal, não sei. E, sinceramente, não interessa. Que para a nossa questão aqui, não é algo que vai cair. O legislador vai colocar ali de sacanagem. Não sei quantos, tal. Eu, pelo menos, em matéria jurídica, tá? Nunca vi caindo. Mas teve um concurso de fiscal e não sei o que caiu o valor. Meu Deus do céu, eu nunca vi. Se você vê, você manda a questão aqui pra gente aprender junto para ver se a questão caiu literalmente um valor ali e um abraço, né? Eu nunca vi. Tem outras questões, por exemplo, de direito penal, que eu já vi envolvendo determinados valores, mas não vamos falar de direito penal aqui, porque isso aqui está muito mais próximo de direito civil, aliás, de processo civil, né? Está interligado do que direito penal. O direito penal está distante. Né? Leilão e adjudicação. Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados antes do leilão pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos. Então, terminado o leilão, se não houver licitante, pelo preço de avaliação. Tá? Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Várias questões abordam isso também, tá? Mas é possível que seja feita pessoalmente de maneira eletrônica, tá? Então, fique esperto com isso daqui, tá? Outras disposições. A cobrança da dívida ativa não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou rolamento. Muito importante também. A discussão judicial da dívida ativa é admitida em execução, salvo exceções como mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, precedida de depósito preparatório. Beleza? Beleza. A Fazenda Pública não paga custas e emolumentos, mas deve ressarcir despesas se vencido. Então, perdeu a ação, foi vencida. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Então, tem várias questões que vai falar que é preciso pagar custos e emolumentos, que precisa de preparo, que isso, que aquilo. Então, não paga custos, emolumento, não tem nada de preparo, prévio depósito, mas se vencida, deve ressarcir as despesas, ok? Vamos lá. Caminhando para o fim. Daqui a gente já vai para as questões. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui, não é inclui, é exclui a de qualquer outro juízo, inclusive da falência, da concordata, lembrando que concordata nem existe mais, da liquidação, da insolvência ou do inventário. Tá? Então, tal dívida ativa, não sei o que, tem como competência a Fazenda Pública. Deixa eu reformular isso aqui melhor, para você entender, para você não errar. Então, vamos pensar o seguinte, olha. Tal processo está acontecendo e não sei o que. Quando esse processo está acontecendo, a competência exclui, certo? Exclui de qualquer outro juízo, incluindo o juízo da falência, da concordata, da liquidação, insolvência do inventário. Então, o legislador ele foi tão claro que deu um exemplo. Né? Ele falou o seguinte, olha, exclui de qualquer outro juízo. E para não gerar nenhuma dúvida, ele falou, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. Agora ficou bem clara a minha explicação, tá? Porque tem vários pontos que podem ser abordados e serão abordados sobre isso também nas nossas questões. Vamos lá. Juiz suspenderá o curso da execução
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Então ele está lá, executando o negócio, tentando resolver a questão da dívida, tal. Então ele vai suspender o curso da execução, beleza? E nesses casos que ele está suspendendo, não, presta atenção nisso aqui, porque despenca, não correrá o prazo de prescrição, beleza? Senhor, então vai ficar o processo eternamente, não vai prescrever e vai acabar o mundo. Não. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Tá? E aí sim, depois do arquivamento, que vai ter a prescrição. Tá bom? Então, durante a suspensão do curso de execução, não tem a prescrição, beleza? Passou 1 ano, que suspendeu. Aí ele pediu para arquivar. Aí vai tendo a questão da prescrição. Beleza? Fique esperto com isso, para não errar. Agora, deixa eu só beber uma água aqui e a gente faz as questões. Beleza? O negócio tá show de bola. Tô gostando da aula de hoje, hein? Não que eu não goste das outras aulas, né? Mas tem alguns temas que a gente acha um pouco mais interessante do que outros e tal. Até que a gente tem mais afinidade, né? Não tem nem o que dizer, né? Deixa eu ver como é que o negócio tá indo. Tá indo bem aqui. Câmera certinha, a imagem boa. Conferindo, porque se tiver algum erro ainda tem como salvar, né? Tem como melhorar, tem como alterar. Beleza? Vamos seguir então, pessoal. Vamos para as questões que agora é hora de testar o teu conhecimento. Você vai ver que em 46 minutos, que é o tempo que a gente está em aula, aliás, menos, né? Porque eu fiquei enrolando, então em menos de 40 minutos, você já consegue acertar a questão considerada difícil. Tá? Como? Prestando atenção nas explicações, no resumo que eu passei para você. Tá? Então, em menos de 40 minutos, você resolveu esse assunto. Se você fosse pegar ali para ler sem uma orientação, você não ia resolver. Você ia ler, aí se não entender, você ia reler, aí você ia fazer questão e errar, aí depois você iria aprender. Nesse tempo foram ali horas, talvez dias. Tá? Agora não, aprendeu uma vez só. Beleza? Ah, professor, mas aprendeu tudo a ponto de fazer na parte? Não, aprendeu para acertar a questão. A gente está aqui para acertar a questão. Tá? Depois é depois. Se for trabalhar com isso, daí você vai aprender os nuances, vai ver o que é, o que não é. Agora a gente precisa acertar a questão, né? Então vamos lá. Considerando o disposto na Lei 6.830, de 80, assinale a alternativa incorreta. Então, nós estamos procurando a alternativa incorreta, tá? Vamos procurar aqui. Procurar juntos aqui. Deixa eu só ver se eu não estou tampando nada aqui. Tô não. Bora lá. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. Opa, a gente viu isso. É verdade. Tá? A gente está procurando a incorreta. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução. Verdade também. Depois eu vou voltar nos prazos que eu havia mencionado para vocês e esqueci de fazer essa compilação de todos os prazos para a gente não errar. Mas vamos fazer essa primeira aqui. Ó, já caiu o prazo e a gente já viu que é verdade. Tá? Por quê? Estação 5 dias. Beleza? Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução. Então, não fez o pagamento e nem garantiu a execução. A penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Será que está errado? Não, está certo. Fala exatamente isso. Tá? D. A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública
não está, aliás, não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou rolamento. Opa, acabamos de ver isso. Verdadeiro também. Mas, professor, está errada a questão? Calma aí, vamos lá. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro juízo. Professor, tá tudo certo. Tá tudo certo. É verdade, exclui de qualquer outro juízo. Exceto o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência do inventário. Onde é que está o erro, pessoal? Circulei para vocês. Está no exceto, porque não é exceto, é inclusive. Tá? Vamos voltar nos prazos aí, porque vai ter mais questão que envolve. Então vamos lá, pessoal. Esta lei possui 3 prazos no geral, beleza? E tem um prazo do CPC que eu coloquei aqui para vocês como bônus. Então, se for julgar aqui, tem o quarto aqui de 1 ano. Mas os principais ali são aqueles terceiros, né? Tem esse 1 ano aqui também que precisa ficar esperto. Mas vamos pensar nos 3 aqui. Então, voltando, pessoal. Essa lei aqui possui 3 prazos principais. Tá? O prazo de 30 dias, que o executado poderá oferecer embargos e que a Fazenda vai impugnar. Tá? 30 dias aqui. E o prazo de 5 dias da citação. Beleza? E também o prazo de 180 dias, que é quando a inscrição é feita pelo órgão competente, que apura a liquidez e certeza do crédito, e suspende a prescrição por 180 dias. Então, nós temos aqui 3 prazos principais. Professor, tem mais prazo? Tem mais 2 aqui. Tá? Tem o prazo aqui do CPC, dos 60 dias na citação por edital, quando o sujeito está ausente do país. E temos o prazo aqui de 1 ano. Tá? Que é a questão da prescrição, que está aqui. Prescrição. Sabendo esses prazos, você resolveu todos os problemas que envolvem prazos na tua prova. Beleza? Vamos seguir aqui para 2. Considerando as disposições da Lei de Execuções... Meu Deus do céu. Considerando as disposições... Nossa, deixa eu beber uma água aqui porque a garganta vai falhando. Considerando as disposições da Lei de Execuções Fiscais, assinale a alternativa correta. Então, estamos procurando a alternativa correta. Tá? Então, tudo que a gente for vendo vai estar incorreta, menos aquela que for a correta. Tá? Ao contrário da outra questão que a gente fez. Então, vamos lá. Na execução fiscal, o executado será citado para pagar a dívida, garantir a execução ou por embargos em 30 dias. Oxi. 30 dias, pessoal? A gente acabou de ver ali. São 5 dias. Tá? Então aqui está errado. Opa. Meu Deus do céu. 5. Nos embargos de execução fiscal, considerando que a certidão da dívida ativa possui presunção de validade, liquidez e certeza, é incabível a designação de audiência de instrução e julgamento. Então ele está falando o seguinte, que não tem como ter audiência de instrução e julgamento. Onde está o erro? É incabível a designação de audiência de instrução e julgamento. E, para quem está mais atento ainda, o artigo ele não fala de validade, tá? Ele fala de liquidez
e certeza. Se você voltar ali no artigo certinho, você vai ver que fala de liquidez e certeza. Não está mencionando a validade. Beleza? Se não está mencionando, não tem como afirmar que seja, tá? Não vou voltar aqui não, senão a aula vai ficar meio confusa, esse negócio subindo e descendo, tá? Mas pode ver ali com calma ali, olhando o material. Inclusive, pessoal, bom até falar sobre isso. Quando você estiver assistindo essa live, seja agora aqui, se está ao vivo junto com a gente, ou se você estiver vendo no YouTube, você fala, meu Deus, onde eu consigo material? Presta atenção no link ali na bio, você entra aqui no nosso grupo, você recebe material, tudo gratuitamente, beleza? Para que você tenha acesso na íntegra sobre essa disciplina aqui que a gente está tratando, tá? Então, a B já está incorreta e a gente está procurando uma correta. Vamos para C. Na execução fiscal, a garantia da execução somente exigida para atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução mediante requerimento do embargante. Só não tem momento nenhum da lei que fala sobre isso, tá? E às vezes a pessoa erra por ficar em dúvida, tá? Mas o que você faz quando você está em dúvida? Marca um ponto de interrogação e pensa, poxa, mas eu não lembro disso aqui não. E concurso, pessoal, sempre é a questão menos errada, tá? Então, às vezes você fala assim, mas pode ser essa. Não, mas certeza que é a outra. Então, você marca a outra. Tem até uma questão filosófica que o pessoal fala da navalha de Ockham, que sempre o certo é aquilo que mais parece certo. Então, você não pode ficar procurando literalmente pelo em ovo. Tá? De ficar pensando, não, mas essa daqui pode ser que tenha um julgado e não sei o que tenha um posicionamento das cortes superiores. Não, vamos ler nas outras. Vamos deixar essa daqui, vamos ler nas outras, né? Vamos lá. Na execução fiscal, o executado será citado para pagar a dívida, garantir a execução ou por embargos. 30 dias, pessoal? Não, são 5. Beleza? Que pode ser por aviso de recebimento ou mandado. Não é mandato, não, é mandado, tá? Ô, professor, onde é que está certo, então? Letra E. Na execução fiscal, não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, caso o executado possua patrimônio penhorável. Tá? Só para marcar aqui, pessoal, que tinha esquecido de marcar, a 1 está incorreta a letra E e a 2 está correta a letra E também. Tá? Embaixo do nosso material tem o gabarito. Tá? Então, se estiver olhando pelo material, às vezes você está olhando no futuro. Olha que interessante, uma pessoa do futuro olhando eu no passado dela, que hoje é o meu presente. Hoje não, nesse instante é o meu presente. Interessante demais, né? Vamos lá. 3. De acordo com a Lei 6.830, de 80, assinale a alternativa incorreta. Olha lá, estamos procurando incorreta de novo, hein? Onde é que será que está a nossa incorreta? Vamos lendo com calma. A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Ué, tá correto. Tá? Marcar um C aqui de correto. E a gente está procurando a incorreta, hein? Fica de olho aí, hein? Vai se confundir. Vamos lá. Até a citação, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída. Opa! Assegurada e executada a devolução do prazo para os embargos. Aliás, para embargos. A segunda parte aqui está certa. Beleza. Mas até a citação... É até a decisão de primeira instância, tá? Não caia nessa pegadinha. Então já chama incorreto. A letra B. Mas vamos continuar o negócio aqui. Já achamos a incorreta aqui, mas vamos continuar. Primeira instância. Então não é até a citação. Até a decisão de primeira instância. Meu Deus do céu, professor, que letra? Você tem que ver no quadro. O quadro fica pior. No quadro com giz fica mais complicado. No quadro com canetinha, tinha um tempo que eu estava melhorando. Mas também depende do dia, né? Tem dia que no giz eu tô bom. Tem aqueles quadros que tem aquelas linhazinhas ali. Quando tem a linhazinha assim, eu fico bom. Professor, por que às vezes você para do nada? Justamente para você recuperar a atenção aqui comigo, tá? Não é porque eu gosto de contar a história. Apesar de que eu gosto também, mas eu faço uma pausa, faço uma brincadeira nisso aqui para você retomar a atenção e voltar para o planeta Terra. Vamos lá. Letra C.
A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Opa, verdade. Tá falando validade aqui? Tá falando validade aqui? Não, tá falando certeza e liquidez. Então, na outra alternativa que falava de validade, já estava errado por causa da validade. Tá? Vamos lá, todas aqui estão corretas, mas vamos aproveitar o conhecimento que a questão traz para a gente. Né? Está correta, por que não aprender junto com ela? Né? A dívida ativa da fazenda pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. Ó, a gente viu isso no material, pessoal. Se você olhou o material junto com a gente, você já fazia assim, ó, não tem como ser AD. Que AD eu vi que fala de tributária, civil e comercial. Já era menos uma alternativa para você achar o gabarito. E competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da fazenda pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação. Perfeito. Então, olha que interessante, pessoal. Com o que a gente aprendeu, mesmo se você não soubesse a letra B, mas a gente tinha no material a letra B certinha, você acertava ainda. Porque você ia descartando. Falou, essa eu tenho certeza. Chegava assim, ó, calma aí, deixa eu apagar um negócio aqui. Ó, essa aqui eu tenho certeza absoluta. Você já grifava. Essa aqui eu tenho certeza absoluta. Essa aqui eu tenho certeza absoluta. Nossa, eu fiquei entre A e a B para saber qual que é a incorreta. Poxa, já tinha 50%, né? Mas como você estudou com a gente, você sabia a resposta certinho, né? Melhor 50% do que menos, né? Porque se tiver mais, a chance de acertar diminui. Por exemplo, se forem 4, você teria 25. Então, se você ficou entre 4 alternativas, você tem 25% de chance de acertar no chute. Aqui você já teria 50, já é melhor, né? Ou você... tem aquela piada, né? Concurso é assim, ou você acerta ou você erra a questão. Então é 50. Não, não é assim. Muitas vezes você fica em duas alternativas e o diferencial do teu estudo, e às vezes do jeito que você pega da banca é o que vai fazer você acertar. Novamente, pessoal, assim, essa explicação é infelizmente, tá? Tem algumas que eu falo infelizmente, mas nem tanto, mas essa é infelizmente mesmo. Então, infelizmente, pessoal, não passa em concurso necessariamente, preste atenção, aquele que sabe mais a matéria. Passa em concurso aquele que sabe fazer questão. Simples assim. Então, às vezes o cara, ou a cara, né? Tá? Então, independente de gênero, o indivíduo, a pessoa, não tem um conhecimento tão profundo quanto você sobre tal matéria. Mas ela domina as questões. E ela acerta e ela passa. Então, vamos supor que é uma prova que cai a questão que você estudou no teu doutorado. Ó, professor, passei do mestrado, estou no doutorado e não sei o que, não sei o que. Meu Deus, professor, esse tema aqui foi um tema que eu abordei na minha tese de doutorado, tal. Beleza. Mas você treinou questões sobre isso? Você pegou ali o olhar da banca, viu o que a banca cobra? Ah, não, professor, me garanto, fiz doutorado nisso, é isso aí, vou arrebentar a boca do balão. Chega lá na frente, o sujeito que fez a mesma prova, e às vezes não teve assim essa pesquisa extensa, etc. Foi uma pesquisa breve, ó. Resolveu o assunto igual a gente aqui, em 1 hora, 2 horas. Pum! Gabaritou. E você não? Nossa, professor, mundo injusto? Não, é estratégia. Então, a estratégia para passar em concurso é saber fazer a prova de concurso. Simples assim. Minha prova são questões objetivas. Aprenda a fazer questões objetivas. Ah, minha prova tem uma segunda fase. Aprenda a fazer essa segunda fase para essa tua prova da forma que a banca exige. Beleza? Às vezes tu pode, falando de OAB, né? Às vezes tu pode ser um estagiário top ali, que faz e acontece, que faz peça, que sabe até mais do que o advogado que tem OAB. Faz aquela peça que faz uma contestação absurda, isso e aquilo e tal. Uma inicial linda. Se tu sabe fazer o modelo que a OAB exige, tá? O padrão que a OAB exige, que é a FGV que vai exigir, né? Ah, professor, não sei. Então, às vezes você não passa. Vi colega meu na época da graduação passando por isso. Que o cara era bom, trabalhava em escritório renomado e ganhava muito bem, tá?
Tinha colega meu que ganhava mais do que muito advogado hoje em dia nos escritórios que o pessoal trabalhava, que tinha aquela questão de produtividade e tal, ganhava muito bem na época. Trabalhava muito, mas ganhava muito bem. E às vezes reprovou numa área que a pessoa sabia. Tá? Não vou dar muito detalhe, porque senão, eventualmente, o colega que estiver assistindo vai lembrar. Mas esse colega em especial é amigo meu. Então, um abraço para ele aí. E ainda bem que no final deu tudo certo. E é só um instante, pessoal. Um instante no segundo, na seguinte questão. Ah, professor, não passei no AB. Beleza, não vai acabar com a tua trajetória, não vai destruir tua vida, tá? Então, excelentes advogados não passaram no AB, passaram de segunda, de terceira, sei lá que vezes. E no final afetou alguma coisa? Não afetou. Porque às vezes o cara que passou de primeira não conseguiu ali mexer com a advocacia, não foi indo para frente e tal, não afetou nada. E falando de concurso. Ah, mas professor, tem um colega meu que saiu da graduação e passou. Que bom. Ah, professor, eu demorei 4, 5 anos para passar. Que bom. O efeito é o mesmo. O sujeito que passou, saindo da graduação, conseguiu a mesma coisa que você que demorou um pouquinho de tempo mais. Tá? Não tem mudança nenhuma, ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem a sua trajetória. Ó, putz, foram 4 anos estudando, focado, não sei o quê, mas 4 anos que agora você tem o mesmo prêmio que o outro. Muda. Sabe? Igual aquela história de tipo, o sujeito se tornou milionário, aquele Forbes under... Forbes 30 anos, né? O pessoal que tem uns 30 e poucos anos. Eu ia falar inglês, mas não vou misturar agora não. Mas, enfim, o pessoal da Forbes ali. Mudou alguma coisa o sujeito ser milionário com 20, ou com 30, ou com 40? Não mudou. Do mesmo jeito o cara é milionário, vai aproveitar o dinheiro, vai ser feliz, etc. Não vou dar exemplo do cara ser milionário com 80 anos, porque daí com 80 anos a expectativa de vida já é, mas... Enfim, não muda muita coisa. Ah, se tornou milionário com 30 anos. Oh, show de bola. Se tornou milionário com 40. Beleza, vai ser milionário da mesma forma, vai aproveitar a vida, vai aproveitar tudo que o dinheiro, enfim, que muitas vezes o poder consegue dar para a pessoa. Espero que aproveite de uma maneira sábia, pessoal. Dependendo de crença, religião, etc., aproveite de uma maneira sábia, né? Vamos seguir. Para 4 aqui. Então, o gabarito da 3 é letra B. Explicamos aqui o que estava correto, que a gente estava procurando a incorreta. Vamos lá. 4. Determina a Lei 6.830 que a dívida ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária. Opa, ele já falou das 3 palavras que tem na lei ali, ele falou uma. Então, tributário. O que está faltando aqui agora, pessoal? O que está faltando aqui no 4? Vamos lá. Civil e financeira? Não tem financeira. Civil e penal? Opa, não tem penal. Administrativo e financeira? Civil e comercial? Opa, administrativo e penal? Então a resposta é letra D, pessoal. Deixa eu até apagar aqui. Porque o artigo vai falar ali pra gente 3 palavras. Tributário, civil e comercial. Ah, professor, mas não é direito comercial, é direito empresarial. Já lecionei 2 vezes essa disciplina aí aliás, 3 vezes essa disciplina de direito empresarial e comercial. Para concurso, não vamos ficar debatendo isso aí, não. Só lembra dessas 3 palavras e chute no gol, bola na rede. Pronto. 5. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta em relação ao disposto na Lei de Execução Fiscal. Eita, essa é pesada, hein, professor? Essa é pesada. E aí, como toda boa questão de colunas, né, que são essas daqui, de 1, 2, 3, às vezes tem até mais, depois vai falar, estão corretas. Essa aqui não tem aquela de estão corretas, estão incorretas. Então, quando você pega a questão de coluna, primeira coisa, antes de ler tudo, presta atenção em incorreta, que às vezes ele coloca uma incorreta no meio, pode acabar pegando você. Tá? Mas não é o caso, aqui ele coloca corretas. Então, vamos analisar as alternativas, que analisando as alternativas aqui das colunas, a gente já consegue o gabarito. Vamos lá. Vamos ver o que é certo e o que é errado. Dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária. Opa, certinho, tributária e não tributária. Abrangendo a atualização monetária, juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Opa, vimos tudo. Ó. Lei ou contrato, atualização monetária, tributária e não tributária. Vimos tudo, pessoal, tá?
perfeita essa daqui. Não tem nenhum erro. Tá? Então essa aqui é verdadeira. Ó, o V de vitória aí, hein? 2. Termos de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e enumerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. Opa! Letra de lei, hein? Letra de lei novamente, verdadeiraça. A gente viu essas 3 palavras. E agora que eu expliquei para você, fica fácil. Você olha e bate o olho e ó, essa é a resposta. Não tem erro. Vamos lá. 3. Em prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio, sua massa, inclusive os gravados por ano real, cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Professor do céu, tá certa. Textão grande, não sei o que tá certo. Opa, será que tá certo? Tu leu a questão? Professor, só seria alterar um negócio aqui de gravados por ônus e não tem ônus aqui no meio, o cara sacaneou. Opa! Onde que está o erro dessa questão, pessoal? Onde que está? Em prejuízo. É sem prejuízo. Meu Deus do céu, professor. Logo essa que eu achei que eu estava acertando. Sacanagem, pessoal. Sacanagem. Mas não é em prejuízo, é sem prejuízo. Tá? Então, essa aqui é falsa. Tá? Ixi, não sei nem como que eu coloco um F visível aqui, mas vamos fazer uma flecha aqui. F. Tá? Então vamos lá. O que é verdadeiro? 1 e 2. Aí tu chega na questão e manda. Opa! Chega na questão e manda. 1 e 3? A 13 a gente sabe que não é verdadeiro. Todas estão corretas? A gente sabe que não. Estão corretas apenas 2 e 3? A 3 a gente sabe que não é verdadeira. Está correta apenas a assertiva 2? Não, porque a 1 também é. Então, pum, pronto. Beleza? Questão complicadíssima. Tá? Se eu não me engano, o índice de erro era acima de 54% ou 60% no site de questões. Tá? Aquele site de questão tem uma letra antes, sabe aquele site de questões. Vou falar o nome aí porque, por enquanto, não estão nos patrocinando, não tem nenhuma parceria por enquanto. Porque quem sabe no futuro, né? Sonhar é de graça, né? Quando a gente sonha, a gente alcança. Então, por que não sonhar? Né? Seria até legal, né? Ó, vou falar com o meu eu do futuro. Imagina que legal, no futuro, com parceria ali no Que Concurso, com o Que Concursos, com a página grande e tal, e olhando esse vídeo. Interessante, né? Seria legal fazer uma máquina do tempo sobre isso, né? Talvez não parceria com esse site aí com a letra Q, mas só estar grande, etc. Vou estar feliz. Mas se tiver com o Q também, foi uma parceria vantajosa para os dois, vale muito a pena. Vamos lá. Conforme a Lei 6.830, julgue o item. Essas questões aqui, das 6 até a 10, são todas verdadeiras ou falsas, tá? Então, são questões rápidas porque a gente já extrapolou o nosso tempo. Já passamos ali 13 minutos. Tá? O ideal é ter uma aula concisa para que você consiga acompanhar e para que meu computador não exploda de tanto conteúdo, porque esse negócio aqui do TikTok grava em alta qualidade. Mas vamos lá. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro juízo. Opa, até aí tá certo. Salvo os da falência. O erro está aqui. Tá? Então a 6 está errada. Beleza? Vamos para 7. Na execução fiscal, até a decisão de segunda instância... Ixi, professor, já encontramos um erro. A certidão de dívida ativa poderá ser emendada, substituída, assegurada ou executado a devolução do prazo para os embargos. Onde é que está o erro, pessoal? Aqui. Qual que é o certo? Primeira. Primeira instância, tá? Então, errado também.
Vamos lá. 8. Na execução fiscal, o executado será citado para, no prazo de 30 dias. Eita, meu Deus do céu. Já encontramos um erro, pessoal. Prazo de 5 dias. Falou em citação é 5. Deixa eu escrever aqui. 5. Para pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução. O erro foi exatamente esse ponto aqui de 30. Pesado, hein, pessoal? Pesado, hein? Olha aqui no retorno para ver se o vídeo está certinho. Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui. Aí, vamos seguindo aqui. Então, a 8 está errada, pessoal. E a 9? Professor, agora tem que ter uma certa. Vamos lá. Com base na lei, julgue o item. A dívida da União será apurada e inscrita na Receita Federal. Pessoal, eu falei sobre a Receita Federal em algum momento da nossa live. Professor, você chegou a comentar a Receita Federal. Eu comentei justamente a questão da Procuradoria da Fazenda Nacional, para que você não confunda ela. Então aqui, pessoal, não é a Receita Federal, é a PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional. Professor, mas tem fazenda aí no Brasil? Tem, mas não é por causa disso que tem o nome fazenda não, né? Eu mesmo dou risada das minhas piadas. Fazenda Nacional. Tá? Então, a 9 está errada justamente por causa disso. Então, errada. Meu Deus do céu, professor, dando detalhe. Detalhe, você tem que ficar esperto. Vamos para a nossa última. O valor da causa das execuções fiscais será o original da dívida, sem se considerar autorizações ou encargos legais. Errada, pessoal. Porque vai considerar sim, a gente viu o tópico anterior que falava. Então vai considerar encargo, vai considerar as atualizações, tá? Então eu escrevi ali, é dívida mais encargo, atualização, tudo certinho, tá? E aqui está o nosso gabarito, né? Nosso gabarito certinho para vocês. E foi isso. Nossa aula de hoje foi pesada, né? Não que as outras aulas não tenham sido pesadas, mas essa especificamente é um tema muito pesado, né? E eu acho que com esse tipo de abordagem de resumo mais questão, é uma forma de você aprender de maneira eficiente, né? E eu tenho certeza que essa aula fez diferença para você. E eu termino falando a reflexão que eu fiz agora há pouco. Pessoal, eu falei isso algumas vezes na graduação em instituições diferentes. E às vezes o pessoal interpretava de uma maneira, assim, não muito boa, mas prestem atenção na reflexão que vocês vão entender. Pessoal, o mundo jurídico, todos os caminhos que você for trilhar, envolve a resolução de questões. Então, professor, entrei na graduação e quero ser advogado. Ótimo. Como que tu se torna advogado? Fazendo OAB. E o que é OAB? São questões. Tá? São questões e depois a segunda fase, que é uma peça, que também tem questões abertas, mas tem a peça ali. Beleza?
Professor, não vou ser advogado, vou mexer com concurso. Opa, então aqui é a tua resposta, tá? Então, para quem está no mundo jurídico, a única forma de você ter uma posição de destaque é resolver questões, tá? Porque senão você não se torna nem advogado. Ah, professor, mas o bacharel e não sei o quê. Beleza, pessoal, mas, poxa, vocês já estão na graduação. Vamos se dedicar, vamos focar. Não vamos parar no bacharel. Porque, olha, pessoal, hoje em dia o mercado não tá fácil, não. Se o mercado não tá fácil para quem é advogado, imagina para quem é bacharel. Ah, não, professor, mas eu sou bacharel e aí eu consegui isso e aquilo. Pô, exceção da exceção da exceção, entendeu? Não é uma regra, sabe? Não se nivele por baixo, não se nivele por aquela exceção da exceção da exceção. Não, se nivele por cima, tá? Se eleve, tá? Então, quando eu tenho esse foco em questões, eu quero trazer para você justamente esse desempenho, para que tua vida se desenvolva, tá? Então, para que você tenha sucesso, professor, meu negócio é fazer o estágio da graduação, que daí eu vou ganhar um dinheirinho, vou até pagar a faculdade, ou não, estou na faculdade pública, vou pegar esse dinheiro, vou guardar e não sei o que, para quando eu sair da faculdade, escritório e não sei o que, beleza. Então, utilize esse conhecimento para o estágio ali, que tu vai conseguir uma graninha legal, que vai conseguir aprender muita coisa, etc. Ou para o objetivo em comum de quase todos os advogados, que é o AB. Ah, não, professor, eu não quero AB, quero concurso. Tá, o concurso é muito mais complicado, na maioria dos casos, tá? Na grande parte dos casos, que é o AB. Então você não tem alternativa, tá? Você precisa focar em questões, você precisa se tornar bom na resolução de questões, você precisa compreender os assuntos. Então, se você está nesse mundo, teu caminho é esse, tá? E como eu havia mencionado, eventualmente, alguns alunos não compreendiam a essência disso que eu estou falando. Entendiam, tipo, nossa, o professor está falando isso e aquilo. Não, pessoal, eu estou falando a realidade. A realidade é essa. Tá dolorosa, mas você precisa estar focado em resolver questões. O depois, não, professor, eu vou resolver questões, etc. E vou passar no AB, depois eu nunca mais vou mexer com isso. Beleza. Então vamos resolver agora e depois você fica em paz. Então, passou no AB, ok, nunca mais resolva a questão e tal. Embora eu acho difícil, porque muitas vezes o pessoal vai fazer pós-graduação, tem questão também. Mas enfim. Essa é a reflexão que eu tinha para hoje. Tá? Foque nos estudos. O estudo é algo gradativo. Tá? Às vezes você teve muita dificuldade nessa aula. Então, assiste ela agora, reassiste ela depois, veja o material, faça, refaça, tá? Procure questões sobre o tema também. E é isso, pessoal. Acredite se quiser. Com perseverança e com estratégia, tá? Precisa da estratégia, você consegue chegar em lugares que você nunca imaginou. Então, às vezes, você está me ouvindo de uma cidade pequenininha. Eu nasci numa cidade bem pequenininha também, tá? Você está ouvindo de uma cidade pequenininha, você pega ônibus, van, ou não. Você vai de transporte público, sei lá. Mora ali. Conheci aluno que demorava 3 horas para chegar na faculdade. Então, você demora ali 3 horas para chegar na faculdade. Professor, mas será que eu nessa situação de... Poxa, já moro numa cidade pequena, minúscula. Aí não tem nada e eu tenho que pegar um transporte público, uma van, não sei o que, para chegar na faculdade 3 horas depois, não sei o que. Será que eu vou conseguir ter destaque? Vai. Mas não tá tendo tanta qualidade quanto eu queria que isso e aquilo tivesse. Beleza, pessoal. O sistema educacional tem lá algumas situações, tá? Não vou polemizar agora aqui para não ter problema no futuro, né? Porque esse vídeo está salvo. Mas, independente disso, tem coisas que só você consegue construir. Tá? Então, a faculdade não era isso, não era aquilo. Tá bom, mas você tem duas alternativas. Ou você fica revoltado, falando, nossa, mas que coisa, que terror, essa faculdade, não sei o quê. Ou você estuda por fora. Entendeu? Você ficar revoltado, reclamar, falar na cidade inteira, e até na televisão, se for o caso, falar, não, mas a faculdade vai resolver o teu problema? Não. Porque o teu resultado final vai ser, não foi aprovado no AB, não conseguiu um estágio durante a graduação, não conseguiu estágio na pós-graduação, não conseguiu nada.
e agora você identificar o problema e correr atrás dele, então resolver ele, vai mudar a tua situação, tá? Então, independente da tua situação atual, de onde você esteja, tá? Às vezes você fala, professor, mas eu tô vendo pelo teu sotaque, você é do sul, isso, aquilo. Aqui no sul não tem região assim? Tem sim, pessoal. Conheci algumas regiões do sul que tem vários problemas, enfim. Então, independente de onde quer que você esteja, de qual é a tua situação, você consegue alterar isso só com você. Professor, não é fácil. Nunca falei que seria fácil. Mas, se existe uma possibilidade, por que não lutar por ela, né? Enfim, termino nossa live de hoje com uma reflexãozinha. Para quem ficou até aqui, digita a palavra... os youtubers fazem isso, eu acho muito engraçado. Digita a palavra maçã, minha fruta favorita, para eu saber que você ficou até o final. Saber que alguém me escuta, né? Até o fim. Que o pessoal me escuta, mas talvez não até o fim, né? Então, um abraço, fiquem bem e, geralmente, toda semana a gente volta com alguma live, né? E até mais.